gente, continuando então na nossa parte de matemática básica. E eu vou comentar com você agora a parte de potência, ok? Bem simples, bem fácil. Eu quero que você perceba alguns detalhes comigo da parte da definição, que também é muito simples, tá? O que é uma potência? Uma potência é sempre a representação de um cara A, uma base A, elevado sempre a um outro número. Então é um número que está elevado a outro número. Como assim, Renato? Você vai representar assim, você vai ter um número embaixo, esse carinha a gente chama de base, tá ok? E o número que você coloca em cima, a gente chama de expoente. Renato, o que acontece depois? Depois, basta que você analise comigo da seguinte maneira. A potência em si, por definição, ela nos diz o seguinte: todo número elevado, né? E entenda essa ideia de elevado como estar por cima. Se você tem então um A e o B está em cima dele, então você tem um A elevado a B. Matematicamente, o que isso significa? O que isso representa? Isso representa simplesmente o seguinte: isso representa, o B significa o número de vezes, anota essa, o número de vezes em que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma na quantidade de vezes que está o expoente. Ou seja, eu vou multiplicar o meu A por ele mesmo um total de B vezes. Ok? Beleza? Vamos ver com o número na prática? Por exemplo, dois elevado a 2. E aí você pensa comigo, 2 elevado a 2. Quem é que está em cima? 2. Esse 2 é o nosso expoente. Ok? O cara que está embaixo é a nossa base. Então eu tenho uma base 2 elevado a 2. Se o cara que está em cima representa a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma, então eu vou multiplicar a minha base 2 agora por ela mesma quantas vezes? Exato, 2 vezes. E aí você multiplica 2 vezes 2, que nos dá um total de 4 unidades. Beleza? Ficou fácil? Vamos ver mais um exemplo? Deixa eu pensar. 3 elevado a 4. Vamos ver. 3 elevado a 4. Aqui, ó. Como é que funciona? Quem está embaixo é a nossa base, é o cara que vai ser multiplicado por ele mesmo. E a quantidade de vezes que eu vou multiplicar está em cima, é o nosso expoente. Exato. E aí, ó, eu vou agora multiplicar 4 vezes a minha base 3. 1, 2, 3, 4. Vamos lá? Ó, bem fácil, hein? Se liga nessa aqui. Faz de 2 em 2, tá? Fica mais fácil. 3 vezes 3, 9. E agora você faz os outros dois. 3 vezes 3, 9 de novo. Porém, 9 vezes 9 dá quanto? Exato, 81. E essa é a nossa resposta. Viu como é que é fácil? Viu como é que é tranquilo? Mais uma? Vamos pensar aqui. 5 elevado a 3. 5 elevado a 3. Mesmo esquema. A nossa base, o cara que vai se repetir na multiplicação é a base, está sempre embaixo. E o expoente, o número de cima, significa apenas a minha repetição. Show de bola? E aí eu vou repetir o 5 quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3. E aí pensa comigo. 5 vezes 5, isso nos dá 25. 25 vezes 5, bom, você pensa, se 25 vezes 4 dá 100, mas como é 5, ó, aqui, ó, e não é 4, então você tem que acrescentar mais 25. 100 mais 25, 125. E aí está feita a nossa partezinha inicial de potência. Viu como é que é fácil? Espero que tenha entendido. Vou apagar aqui rapidão. A gente vai para o próximo quadro com as propriedades. Então vamos lá, continuando aqui, entrando na nossa segunda parte de potência.
Se liga na seguinte propriedade que eu quero te mostrar. Olha só. A elevado a x multiplicando a elevado a y. Renato, o que quer dizer isso? Você está multiplicando, repare que você está multiplicando base a elevado a x vezes base a elevado a y. E aí, segura essa. Sempre que você multiplica bases iguais em potência, eu quero que você entenda bem já a diferença de somar e multiplicar. Não é somar potências, você está multiplicando potências. É A elevado a alguma coisa vezes A elevado a outra coisa. Vezes, multiplicação, tá? Se você multiplicar bases iguais, automaticamente, a única coisa que você precisa fazer é repetir essa base e depois somar os seus expoentes. Muito simples e muito fácil. Ficou claro? Então, sempre que eu multiplico bases iguais, basta que eu faça o quê? Repete a base, eu repito a base e depois eu somo os expoentes. O expoente do primeiro somado com o expoente do segundo. O expoente do primeiro é x, o expoente do segundo é y. Então, eu vou ter agora uma única base A de expoente x mais y. Viu só que fácil? Vamos ver o exemplo? Vamos pensar numericamente, tá? Vamos pensar aqui, 3 elevado a 2 multiplicando 3 elevado a 4. Repara, para você aplicar a propriedade, você só pode estar fazendo isso com bases iguais. Ó, base 3, certo? Base 3 elevado a 2 multiplicando base 3 elevado a 4. Olha que sensacional. O que eu faço, Renato? Repete a base, simples, só repetir a base 3, é a mesma de sempre, não vai mudar nada. E agora eu faço o que com os expoentes? Somo. 2 somado com 4 me dá exatamente 6. Viu como é que é fácil? Beleza? Tudo bem? Show de bola? Segundo caso, segunda propriedade nos diz que quando você tem a elevado a x dividindo por a elevado a y, vai acontecer o seguinte, e aí já fica intuitivo na sua cabeça, né? Quando eu multiplicava as bases iguais, o que acontecia com os expoentes? Eu somava. E agora quando você estiver dividindo as bases, fica intuitivo. O que você vai fazer com os expoentes? Exatamente, nós vamos subtrair os expoentes. Exato. E aí você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Uma propriedade importante, um detalhe importante que eu quero que você perceba nessa propriedade 2 é que você sempre vai fazer a diferença dos expoentes seguindo de cima para baixo, tá? Nunca de baixo para cima, tá bom? A galera confunde muito isso. Então, a elevado a x e a elevado a y. Então, eu vou fazer agora a diferença. X menos y. E essa é a nossa nova potência. Esse é o nosso novo resultado. Ok? Legal? Terceira propriedade. Vamos ver exemplo? Exemplo. Aqui, ó. Vamos pensar aqui. 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 1. Tudo bem? Legal? Olha aí. 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 1. Renato, agora eu estou dividindo as potências. Exato. O que eu faço? Primeiro passo. Você tem que reconhecer se as bases são iguais. Lembra? Base 6 e base 6. Maravilha. Repete a base e agora eu faço de cima para baixo o quê? A diferença dos expoentes. 4 menos 1. Perfeito? 4 menos 1 nos nossos cálculos vai dar 3. E aí a gente fica com 6 elevado a 3. Viu só como é que é fácil? Legal? Terceira propriedade. Isso aqui gera muita polêmica, tá? Quando você tem uma potência e entre parênteses você eleva aquela sua potência entre parênteses a um novo expoente, a uma nova potência, isso gera um pouco de problema. E a gente vai matar na prática, a gente vai provar junto como que funciona e por que cada caso é diferente. Por que A elevado a x, por que a potência A elevado a x, fecha parênteses, elevado a y é diferente de A elevado a x elevado a y. Vamos ver na prática como é que funciona? Olha só, vamos fazer numericamente, tá legal? Vamos pensar aqui, 2 elevado
A3, parênteses, e agora eu vou botar mais um expoente aqui fora, por exemplo, 2, tá ok? Tá lá. Vamos ver se isso é igual ou diferente de 2 elevado a 3 elevado a 2. Olha que interessante. Vamos ver? Repara só. 2 elevado a 3. Isso aqui é uma única potência, certo? E aí você tem essa potência elevada a 2. E aí agora a gente vai pensar junto. Bom, peraí. Se eu tenho uma potência, se eu tenho qualquer coisa, e essa coisa está sendo elevada a um número, então isso já é uma potência. Concorda comigo? Se isso aqui tudo é um número, vai dar um resultado? Renata, eu já sei que vai dar 8. Ótimo. 8 elevado a 2 é uma nova potência, certo? E aí, vamos pensar. Se isso aqui é uma potência, se isso aqui é o seu número, e esse cara, vamos chamar de base, né? Se essa sua base está elevada a um expoente, então ela é uma potência. Então você tem que multiplicar por ela mesma a quantidade de vezes do expoente, lembra a propriedade? E aí vamos lá, se ele está elevado a 2, então eu tenho que multiplicar esse cara de baixo por ele mesmo 2 vezes, sim ou não? E aí, ó, deixa eu apagar aqui rapidinho, e aí, vamos lá. Então eu vou ter que fazer 2 ao cubo por ele mesmo 2 vezes. 2 ao cubo. Consegue me acompanhar? Tudo bem? Lá. Porque eu tenho um número que está elevado a 2. Então eu tenho que multiplicar esse número por ele mesmo 2 vezes. Faz sentido para você? E aí vamos lá. 2 elevado a 3 multiplicando 2 elevado a 3. Vamos devagar. As bases são iguais ou são diferentes? São iguais. Base 2, base 2. Perfeito. Quando as nossas bases são iguais, o que a gente faz? Propriedade 1, repete a base e soma os expoentes. 3 somado com 3 vai me dar quanto de expoente novo? Exato. Eu vou passar até agora a ter 2 elevado a 6. Maravilha. E agora a gente segura ele aqui, tá? Esse tu já sabe, então, você já sabe que é o primeiro caso. 2 ao cubo elevado, essa potência elevada ao quadrado me dá 2 elevado a 6. Vamos ver agora o caso quando tiver assim, 2 elevado a 3 elevado a 2. Olha que sensacional. Você tem 2, é um número, sua base, 2. Esse seu 2 está sendo elevado a 3. Certo? Porém, esse seu 3 aqui, o seu 3, expoente do 2, ele sozinho já é também um cara elevado a outro número, que é o 2. E olha que sensacional. E aí você tem que parar para pensar um pouquinho. Quando você tem tudo normal, sem parênteses, 2 a 3 a 2, já muda o esquema, tá? E aí, Renato, o que eu levo de propriedade, o que eu levo de bizu, de sacada nessa parte? É muito simples. Quando você tiver, e anota essa, tá? Quando você tiver casos em que a sua potência está elevada, está entre parênteses, está sendo elevada a outro número, basta que você faça, sabe o quê? Basta que você multiplique os seus expoentes. 2 ao cubo, onde toda essa potência está elevada a 2. Então, basta que eu faça 3 vezes 2, que dá 6. E esse é o nosso expoente da resposta. Beleza? Legal? Gostou da ideia? É assim que funciona, tá? Então toma cuidado, fique esperto nisso aí, tá bom? Vai te fazer grande diferença, tá? E esse cainho aqui, o primeiro caso, que a gente chama de potência, tá bom? É uma potência de outra potência. Tá? Uma potência elevada a outra potência. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui você simplesmente está tendo um expoente elevado a outro expoente elevado a outro expoente, e isso aqui poderia seguir infinitamente, sem padrão, sem nada. Tudo bem? Legal? E por fim, só para a gente fechar aqui nosso segundo quadro, é a quarta propriedade, que é quando você tem A sobre B elevado a expoentes negativos. Isso também gera muita polêmica, tá?
Mas a única coisa que eu quero que você entenda já de início e vai te ajudar muito na hora de você resolver suas questões, na hora de você resolver suas provas, é o seguinte: sempre que você tiver expoente negativo, e grava essa, não importa o valor numérico dele, tá? Poderia ser 1, poderia ser 5, poderia ser 10, 50, 1 milhão. O importante mesmo nesse tipo de caso é você analisar o sinal do teu expoente. Se o sinal do teu expoente for negativo, anota essa. Se o sinal do expoente for negativo, a única coisa que ele quer que você faça é que você faça o inverso da sua base. Renato, como assim inverso da minha base? É muito simples. O inverso é diferente de ser simétrico, tá? Quando você quer saber o simétrico de 5, o simétrico de 5 é menos 5. E aí mais pra frente a gente vai ver essa ideia, tá? Graficamente, como que funciona. Você tem 5 e aí o cara te pede qual é o simétrico disso? Menos 5, tá? Isso é diferente de inverso, não confunde simétrico com inverso. Simétrico é quando você muda de operação. Ele era mais 5 e virou menos 5. Simétrico, eu mudo a operação. Para ser inverso, eu vou fazer justamente essa sacada. Para ser inverso, eu trabalho a inversão de posições. Que posições? Numerador e denominador. Quem era numerador passa a ser denominador e quem era denominador vira numerador. Ou seja, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, tá? E aí, ó, sinal negativo no seu expoente, ele simplesmente está querendo que você faça isso, tá? Ele quer que você faça essa troca na sua base. E aí, quem é minha base? A sobre B. Bom, se eu tenho que fazer a inversão embaixo, então vamos fazer. O inverso de A sobre B, troca de posição. O A vai para baixo, o B vai para cima. E aí eu vou passar a ter B sobre A. Perfeito? E agora a galera esquece o último detalhe, o segundo e último detalhe, que é tão importante quanto, que é esse aqui. Você antes tinha menos 1, certo? O teu sinal estava negativo. Se você... E isso significa, ele está mandando você mudar, inverter a sua base. De A sobre B para B sobre A. Só que é o seguinte, se ele mandou você mudar embaixo, se você precisou mudar embaixo a estrutura, você não pode manter a estrutura em cima do expoente negativo. Entendeu? Você tem que, se você inverte embaixo, já grava isso. Se você trabalha algo embaixo, você tem que alterar. Se você altera embaixo, você tem que alterar em cima. Isso é regra. Tá bom? Se eu alterei para manter a igualdade, né? Você trabalhando em igualdade, é a mesma coisa. Se eu estou mantendo a igualdade, mesmo alterando a fração de lugar, os números de lugar, falta alterar quem de aparência? O meu expoente. Meu expoente é negativo antes, então agora ele tem que passar a ser exato, positivo. Então agora eu preciso ter de expoente o quê? Mais 1. Tá ok? Viu a diferença? Tudo bem? Legal? Então é isso, senhores. Espero que tenham gostado. Fechamos a nossa parte de potência e de propriedade. Agora você já pode pegar as questões para fazer, para se divertir. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo módulo. Um grande abraço.